Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney e no vídeo de hoje vou apresentar a máquina multiprocesso 250i da V8 Brasil. Um modelo versátil, robusto e confiável, para quem busca qualidade e produtividade. Observando a parte frontal da 250i, nela encontramos indicador de função MIG-MAG, indicador de função TIG-LIFT, indicador de função MMA, indicador de função MIG e indicador de função MIG sinérgico. Além disso, temos o indicador de seleção de diâmetro do arame, indicador de gatilho em modo 2T e indicador de gatilho em modo 4T, ambos para a função MIG. A máquina possui também botão de seleção para teste de gás e botão de seleção para avanço de arame. Seguindo com os botões de ajustes, temos o ajuste de tensão para a função MIG e Arc Force para a função MMA. Botão de ajuste de corrente e botão de ajuste de indutância para a função MIG. Por fim, temos o display que mostra a tensão de solda na função MIG ou o ajuste de Arc Force na função MMA. E o display de corrente que mostra a amperagem durante a solda. Os conectores para solda estão localizados na parte frontal do equipamento, tendo um engate padrão Euro e dois engates rápidos de 13 mm, com o polo positivo ao lado direito e o polo negativo ao lado esquerdo. A tocha MIG deve ser fixada no conector Euro e sua polaridade definida através do seletor de polaridade para soldas com gás ou sem gás. Já na parte traseira temos o botão de liga e desliga, o cabo de alimentação e a entrada de gás para soldagem no processo MIG. Existem também o parafuso Borne para fixar o cabo de aterramento e as furações para fixar o suporte do cilindro. Alguns acessórios acompanham a máquina: tocha MIG 250 modelo 24KD, porta-eletrodo 300 A, grampo terra 300 A e escova de aço. Também acompanha um kit de rodas e rodízios, o suporte de cilindro, correntes para prender o cilindro e a alça para a movimentação da máquina. Sem esquecer dos parafusos e de uma chave Phillips ideal para realizar a montagem. Agora que já conhecemos a máquina de solda multiprocesso 250i, vamos entender como utilizá-la nos processos MIG, MMA eletrodo e TIG-LIFT. Vamos começar pelo processo MIG. Para iniciar, precisamos primeiro instalar o rolo de arame. Utilize arames de 5 a 18 kg, de diâmetro 0,6 mm até 1 mm. Isso vai depender da espessura de chapa a ser soldada de acordo com o seu processo. Para colocá-lo, basta retirar a porca de apoio livre do suporte de rolo de arame, encaixar o rolo de arame sobre o suporte e repor a porca de apoio livre apertando-a. Observe que o rolo deve estar devidamente encaixado, certificando-se do sentido de giro do rolo, que deve ser anti-horário. Para realizar o avanço de arame, basta segurar a tocha em posição reta, pressionar e segurar o botão de avanço de arame. O motor de arame irá girar alimentando o arame através da tocha. Ao soltar o botão, o motor para de girar. Simples, não é? A válvula de gás pode ser testada ao pressionar o botão de teste de gás. É muito fácil. Agora podemos começar a entender a regulagem dos parâmetros para a solda MIG. Primeiramente, colocar a máquina na função MIG e selecionar o diâmetro de arame que vai ser utilizado. Agora, vamos para o ajuste de corrente, que é feito nesse potenciômetro. Quanto mais alta a corrente, maior a penetração de solda. Esse ajuste se dará conforme a espessura da chapa a ser soldada. Conforme se ajusta a corrente, ocorre também o ajuste na velocidade do motor de arame. Ou seja, ao aumentar a corrente, também gera um aumento na quantidade de solda depositada no material. O ajuste de tensão é feito nesse potenciômetro. Nele é controlado o aumento de tensão, o que leva a ser depositado mais solda no material, o que deixa o cordão mais largo, sem necessariamente aumentar a penetração. O aumento da tensão ajuda a ter um cordão mais plano, mas deve ser feito com cuidado,
o que também pode gerar mais respingos e dificultar o controle da solda. Outro ajuste disponível é o controle da indutância e é feito nesse potenciômetro. Ao aumentar o valor de indutância, a corrente sobe de forma mais lenta até o valor predefinido. Com isso, o arco tende a ficar mais estável, com menos respingos e com uma maior largura do cordão de solda. Por outro lado, ao reduzir o valor da indutância, a corrente sobe de forma mais rápida e ocorre um aumento na quantidade de respingos. Dessa forma, o valor de indutância ideal pode variar e deverá ser ajustado conforme o processo de soldagem. O ajuste de tempo do gatilho pode ser utilizado em 2T, onde a máquina irá soldar apenas quando o gatilho estiver pressionado, parando de soldar ao soltar o gatilho. Já ao clicar no botão de tempo do gatilho, pode ser utilizado o modo 4T, em que a máquina irá funcionar continuamente ao pressionar e soltar o gatilho, parando de soldar após pressionar e soltar o gatilho novamente. Para o processo MIG com gás, o seletor de polaridade da tocha deve ser ligado ao conector de polo positivo e o grampo terra deve ser ligado ao conector de polo negativo. Já no processo MIG sem gás, é ao contrário. O seletor de polaridade da tocha deve ser ligado ao conector de polo negativo e o grampo terra deve ser ligado ao conector de polo positivo. Um grande diferencial dessa máquina é a possibilidade de usar o modo MIG sinérgico. Para utilizar o modo MIG sinérgico, deve ser pressionado o botão Função e selecionar a opção MIG-MAG. Após isso, deve pressionar o botão de seleção de modo MIG e selecionar a opção MIG sinérgico. A solda em MIG sinérgico é feita de forma similar ao processo MIG-MAG. Porém, nesse modo, o usuário deve apenas definir um limite de corrente e velocidade de arame, girando o botão corrente, e selecionar o diâmetro do arame, pressionando o botão de ajuste de diâmetro. Os demais ajustes são feitos de forma automática pelo equipamento. Agora vamos entender como soldar no processo MMA ou eletrodo. Primeiramente, deve ser selecionado o modo MMA no equipamento. No processo MMA, o grampo terra deve ser ligado ao conector de polo negativo. O porta-eletrodo deve ser ligado ao conector de polo positivo. Feito no mesmo potenciômetro do ajuste de tensão, o ajuste de arc force serve para melhorar a estabilidade e controle do arco durante a soldagem. A Multimig 250i é capaz de soldar eletrodos dos mais variados modelos. Agora você sabe quase tudo sobre essa máquina, mas ainda está faltando algo muito importante, o processo TIG Lift. O primeiro passo é conectar a tocha TIG seca ao conector de polo negativo.
É importante saber que não há passagem de gás pela máquina, pois o processo é chamado de TIG lift, ou seja, o gás inerte deve ser conectado diretamente na tocha. Já o grampo terra deve ser ligado ao conector de polo positivo. Atenção! Para soldar em TIG lift, o ajuste de arc force deve ficar em 0, virando totalmente o botão para a esquerda no sentido anti-horário. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Para saber mais sobre nossos produtos, acesse o nosso site. E nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Até breve em mais um vídeo.